E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Virtu Education e vamos continuar falando sobre vetores. Hoje falaremos da soma de vetores. Antes de mais nada, é bom a gente ter a noção de que números e vetores são coisas diferentes. Isso significa que as coisas que estamos acostumados a fazer e a como tratar os números é diferente dos vetores. Como assim? Lá nos números nós temos 4 operações fundamentais, que é a soma, subtração, multiplicação e divisão. No caso dos vetores, nós também temos 4 operações fundamentais. Porém, nós temos a soma, a subtração, a multiplicação e a multiplicação. Nós temos 2 multiplicações nos vetores, tá? Que dão resultados diferentes, dão coisas diferentes. Mas o que nós não temos no caso dos vetores é a divisão. Não existe divisão de vetores, ok? Você não pode pegar um vetor e dividir por outro vetor. Então, uma coisa importante com relação também a essas operações é que, embora elas recebam o mesmo nome, eu posso somar números, posso somar vetores. Isso não quer dizer que o procedimento vai ser exatamente igual. Para falar a verdade, não vai ser. Quando eu pego 2 números, que eu vou usar um exemplo aqui, o 3 e o 4, quando eu estou falando de números, 3 mais 4, 7. Mas quando eu falo de vetores, pode ser 7? Pode. Mas eu posso ter um resultado diferente de 7? Posso. Tá? E no caso eu vou montar aqui para a gente ter um resultado de valor 5, por exemplo. Vamos lá. Vamos entender o que são os vetores na prática. Bem, digamos que eu esteja aqui, digamos que isso aqui seja um mapa numa visão aérea, visto de cima, ok? E eu estou exatamente nesse ponto aqui, certo? E aí eu ligo para minha mãe, estou perdido, ela mudou de cidade, estou indo visitar ela. Aí minha mãe, matemática, ela fala o seguinte, olha só, você anda 3 quilômetros, 3 na direção X, ou seja, 3i. Eu vou andar 3 km para cá assim, ó. Ok? Isso aqui tem o valor de 1, 2, 3. Eu vou andar 3 km na direção Y. Aí, ó, você anda 3 km na direção Y e depois você faz mais 4 km na direção J. E eu vou pegar, ó, fiz os 3 km na direção Y. Direção Y é o eixo X, correto? Tá aqui, ó. É o eixo X. Esse aqui seria o nosso eixo X. E aqui estaria o nosso eixo Y. Correto? Esse é o Y, esse é o X. Aí ela fala, ó, da onde você tá, você faz 3 km na direção Y. Fiz os 3 km. Cheguei até aqui, esse ponto. Aí ela fala, ó, agora você faz mais 4 km na direção J. Ou seja, 4 na direção J. O que ela está me passando são valores de vetores. Para falar a verdade, vetores que são deslocamento. O deslocamento é um vetor. Quando eu falo que eu tive um deslocamento de 3 km, é super importante eu dizer a direção e sentido para saber se eu cheguei ou não no lugar onde eu estou querendo ir. Certo? Não adianta, eu quero ir lá para a igreja. A igreja está a 3 km. Ah, tá, mas se eu falar, ó, andei 3 km, quer dizer que eu cheguei na igreja? Não, eu posso ter ido para lá. Então, o deslocamento é um vetor. Da onde eu estou para onde eu vou, esse percurso é um vetor. Então, o que ela está me passando aqui é um vetor de deslocamento. Assim como a gente falou na aula anterior, que a velocidade é um vetor, a aceleração também é um vetor, certo? Então, aqui ela está me passando vetores. 3i, ou seja, anda 3 na direção i. Quando eu chego aqui nesse ponto, eu estou num cruzamento, aí ela fala, olha, agora você faz mais 4 km na direção J. Aí eu venho para cá assim, ó. O que é a direção J? Direção J, ela é vertical, só que eu estou aqui, é vertical. Então eu vou vir aqui assim, ó, 4 km na direção J. Correto? Aí vai vir aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza. Aí eu cheguei na casa da minha mãe, que fica aqui. Aí fica a seguinte pergunta. O quanto que eu andei? Bem, eu andei 3 mais 4. Eu andei um total de 7 km. Ok? Só que, se eu perguntar para você qual é a distância entre esse ponto aqui, onde eu estava, que eu vou chamar de A, até esse ponto aqui, que eu vou chamar de B. Quanto vale essa distância? Essa distância é justamente essa ligação aqui assim, ó. Certo? Ela ignora os obstáculos. Eu tive que contornar os quarteirões. Só que a distância entre esses 2 pontos ignora os obstáculos.
certo? E o que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente isso. Quando nós somamos dois vetores, o resultado dessa soma, ela ignora os obstáculos. A soma não é isso aqui. A soma é da onde eu parti, aonde eu cheguei. Diretamente, é uma linha que liga da onde eu parti, aonde eu cheguei. Então, se eu partir desse ponto e cheguei nesse ponto, a soma dos vetores que eu usei para fazer isso, nada mais é do que conectar o início ao fim. Então, se esse aqui, de 3, é o vetor A, e esse aqui, que tem 4, é o vetor B, se eu pegar A mais B, a soma deles é esse cara aqui, que eu vou chamar de C. E aí é muito importante você perceber que, se eu fizer aqui A e B, eu faço um total de 7. Mas, matematicamente falando, quando a gente está falando de vetores, A mais B não é esse percurso, é esse. Por isso que o resultado é diferente. Porque, de fato, se eu fosse somar o quanto eu andei, deu 7. Mas quando eu estou falando que é uma soma de vetores, de A e B, esse cara aqui não é 7. Claramente, você vir até aqui e depois subir, demora muito mais, né? Você vai demorar mais, você vai fazer um caminho maior do que saindo daqui e indo direto para cá. Por quê? A soma, o resultado da soma, ele ignora os obstáculos. Ele faz uma linha reta entre o ponto A e o ponto B. E aí fica o seguinte questionamento. Se eu estou falando para vocês que A mais B é igual a C, quanto vale C? Sabemos que não vale 7, porque 7 seria tudo isso aqui. E C é um caminho menor. A pergunta é, como é que eu acho o valor dele? Eu acho o valor dele usando Pitágoras. Aí entra a questão da matemática, quem está com a matemática em dia. O que é Pitágoras? Eu observando isso aqui, eu vejo que eu tenho um triângulo. Isso é um triângulo, certo? E mais do que um triângulo, é um triângulo retângulo. O que significa? Que aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Com esse ângulo de 90 graus, as duas retas que montam esse ângulo, nós chamamos de cateto. Aqui está o cateto e aqui tem um cateto, ok? Então, esse cara aqui é um cateto, esse aqui é um cateto. O valor desse cateto ao quadrado mais o valor desse cateto ao quadrado é igual a esse aqui, que é a hipotenusa ao quadrado. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Certo? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou substituir os valores. Quanto vale A? Quanto que eu andei aqui em A? Andei 3 ao quadrado. Mais quanto que eu andei em B? Andei 4, que é o tamanho dele, né? É o tamanho da aresta aqui do triângulo, correto? Aqui, ó, o B vale 4 ao quadrado. Isso vai ser igual a C ao quadrado. Resolvendo essa continha aqui, que vai ficar 9 mais 16 dá 25, joga o quadrado para o outro lado, vai pedir a raiz de 25, o C vai ser igual a 5. Então, o valor aqui, se eu fosse contar, seria 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria um valor aqui de 5. Esse vale 3, esse vale 4 e o C, partindo daqui da origem até o final, vale 5. Então, eu teria que o meu C é um vetor que é igual a 5. Mas qual é a direção dele? A direção dele não é nem I e nem J. Ele não está nem apontando na direção X, em nenhum dos sentidos da direção X, e não está apontando em nenhum dos sentidos da direção Y. Ele está apontando numa direção aleatória. E a gente vai colocar, então, um nome aleatório para ele. Vamos chamar essa direção aqui, que é diagonal, de direção D. É um exemplo, tá? Quando você tem essas direções aleatórias, a gente dá qualquer valor. Porque quando a gente mais para frente, eu vou explicar por que a gente dá qualquer valor, uma vez que a gente nem vai trabalhar muito com ela, tá bom? Mas a gente dá qualquer valor não, qualquer nome para ela, ok? Que eu estou chamando aqui de direção D, que seria essa direção aqui agora, assim, ó. Ok? Que teria para lá e para cá. E aí, olha, no caso aqui eu vou deixar positivo. Por que positivo? Porque eu estou adotando que para lá seja positivo. Uma vez que x é positivo para lá, y é positivo para lá, então alguma coisa para lá eu vou definir como positivo, tá? Se fosse para cá, seria negativo. Então, ponto importante. Primeiro, soma de vetores não é simplesmente pegar os números dos vetores e somar, tá bom? Outra coisa, em geral, se eu tenho um vetor na direção I,
com outro vetor na direção j, esses vetores eles vão ser sempre perpendiculares, I e j. Isso quer dizer que eles vão montar, quando você fizer a soma deles, você vai montar um triângulo retângulo, porque ele vai ter um ângulo de 90 graus, ok? E aí você vai sempre poder usar Pitágoras. No resumo da ópera, para você achar o valor de C, tá? Para você achar o valor de C, você não faz uma soma. Na prática, nós estamos somando A mais B. Mas para você achar o valor de C, desculpa, aqui está o quadrado, aqui, ó. Na prática, a gente está somando aqui A mais B. Só que para você achar o valor de C, você não vai usar essa soma, você vai usar Pitágoras. Com Pitágoras, você vai achar o módulo de C. Isso é um ponto muito importante, ou seja, você tem que dominar um pouco a matemática. Agora, claro, essa aula não é tudo dos vetores, e ela está bem resumida, bem simplificada, para que a gente não faça duas, porque um vetor é basicamente quase um semestre, ou um bimestre inteiro, na parte de matemática. O que eu estou fazendo aqui é só ilustrando coisas que a gente tem que lembrar na hora de resolver algumas questões de física. Quando a gente começar a fazer os exercícios de física, as coisas vão ficar mais fáceis, porque eu vou estar sempre apontando para vocês, ó, lembra disso? Lembra daquilo? Não esqueçam disso. Então, esse é um ponto importante. Somar dois vetores não é simplesmente somar números. E a direção da soma pode não coincidir com a direção que você tinha dos seus vetores. Um ponto legal que vale a pena citar, agora no finalzinho, é o seguinte. Aqui eu tenho o vetor A e o vetor B. Eu vou tirar aqui esse vetor C, certo? Vou tirar isso aqui, vamos apagar aqui. Que é o seguinte. Se... apagar isso aqui também. Se eu tiver... é só para finalizar. Um outro vetor, eu vou chamar aqui um vetor J, certo? Esse vetor J, sempre que tiver um vetor, coloca a setinha em cima. Ele tem... o valor dele vai ser 2... positivo na direção I. Ok? Isso quer dizer o quê? Que o A, ele aponta aqui, 1, 2, 3. E o J, ele também vai apontar nessa mesma direção, aqui assim, ó. Só que tendo o valor de 2. 1, 2. Quando eu pegar A mais J, isso vai ser igual, o A vale 3, o J vale 2. A resposta vai dar 5 na direção I. Por que vai dar 5? O que eu posso somar direto? Quando eles estão alinhados, ok? Eu tenho um alinhamento assim, ó. Eu estou com 3 para lá, eu vou colocar mais 2 para lá, aí é uma soma direto. É igual somar números. 3 mais 2, 5. Agora, no caso de A e B, eles não estão alinhados. Eles não estão na mesma direção. Se eles não estiverem na mesma direção, aí entra aquela questão de a gente ter que ir lá para Pitágoras para achar o módulo, porque vai dar um número totalmente diferente daquele que seria... se a gente simplesmente somasse os números, tá bom? E além da soma, a subtração, ela tem a mesma ideia. Subtração. Já vou incrementar aqui. A subtração é, se eu tenho aqui, ó, esse cara vale 3 e esse vale 2, se eu pegar A menos J, vai dar 1. Porque vai ser 3 tira 2, vai sobrar só 1. Tá? Então, soma e subtração vai seguir nesse comportamento, mas quando eu fiz a soma e subtração, no caso de Pitágoras, aqui agora, ó, que seria o seguinte, vamos pegar A menos B. Aí, no caso, eu teria A e o B estaria aqui para baixo. Aqui estaria o B. 1, 2, 3, 4. Opa, fiz errado. Deixa eu melhorar isso aqui. O A menos B, o B estaria aqui para baixo, aqui assim, ó. 1, 2, 3, 4. Até aqui. Aqui estaria o vetor. Aí, A menos B, B seria para cima, só que que é menos, ele ficou para baixo. Aí, a junção desses dois, basicamente, vai dar um vetor aqui assim, ó. Seria igual o que deu aqui, C, né? Só que vai dar esse C aqui, nessa direção. Tá bom? Então, somar e subtrair é basicamente isso. A gente pode ver de forma geométrica e os números, os resultados, a gente vai ter que fazer muito Pitágoras. Não podemos esquecer de Pitágoras quando falamos de vetores. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre decomposição de vetores, que é um ponto importante, e a gente vai seguir com a parte da física logo depois. As multiplicações eu só vou voltar a falar de vetores quando a gente realmente precisar delas. Uma vez que ela é um pouquinho chata de fazer, tá? E não vai ser útil agora, e vocês vão esquecer, porque só vai ser usado no segundo bimestre, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula. Valeu!